E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom dia, meu nome é Paulo. Sejam bem-vindos à minha página do Facebook, Instagram, YouTube. E eu trouxe mais uma mensagem. Vamos aprender juntos? Uma mensagem sobre a brevidade da vida e a nossa fragilidade humana. E eu vou dizer que eu não sou melhor que ninguém. Eu estou aqui do outro lado da telinha aí. Eu estou nessa posição de passar uma mensagem. Isso não quer dizer que eu sou melhor do que ninguém. Eu também tenho minhas fragilidades, minhas limitações, meus medos, ansiedade. Eu também sou frágil como ser humano. Eu sou igual a todo mundo. Mas é uma mensagem sobre como entender melhor a nossa fragilidade humana e entender a brevidade da vida. Se você perceber, a vida está passando tão rápido e tudo é breve. Se comparado com a eternidade, a nossa vida é muito breve. E há muito tempo atrás eu nem conhecia a Bíblia, eu não tinha Bíblia. Eu já estava com 32 anos, mais ou menos. Eu nunca tinha lido uma Bíblia. Meu pai tinha uma Bíblia na estante grossa, uma Bíblia católica. Parecia um bloco, mas eu só vi ela lá na estante. Eu nunca peguei a Bíblia para ler. Mas uma vez eu estava num almoço beneficente de uma igreja cristã e fui sorteado com uma Bíblia nova, uma nova versão. E eu folheei a Bíblia e um versículo me saltou aos olhos, um versículo que eu não esqueço até hoje. Para mim é o versículo mais importante da minha vida, porque me levou a conhecer toda a Bíblia. E eu queria ler ele. Se você puder, outra hora, pesquisar na sua Bíblia. Não é muito comentado, é um versículo não muito falado, mas é o meu favorito. Miqueias 6, capítulo 6, versículo 8. Miqueias também é um profeta que não se fala muito dele. Mas parecia que tinha um resumo da Bíblia ali naquele versículo notável, que diz assim: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige de nós. Que pratiques a justiça, que ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Enfim, eu achei que eu tinha encontrado a síntese do Evangelho, o resumo. Não precisaria ler toda a Bíblia, ali já estava tudo resumido, mas não é bem assim. Para mim saber o que é bom e o que o Senhor Deus exige de mim, eu preciso saber da perspectiva dele, não da minha, do que é bom para mim, do que é bom para mim, do que é correto para mim, não. O que é bom e correto para Deus. Eu também preciso aprender a praticar a justiça. Eu preciso também amar a fidelidade. E eu preciso também andar humildemente com o meu Deus. Mas para isso eu preciso conhecê-lo. Eu preciso ter intimidade com ele. Eu preciso ter intimidade com a palavra escrita dele. Então, esse era o resumo do Evangelho. Eu peguei a Bíblia na mão e fui direto nesse versículo porque estava sublinhado na minha Bíblia como um versículo notável. Mas estava escrito numa versão mais moderna, que dizia assim, ó: o Senhor já nos mostrou o que é bom, Ele já disse o que exige de nós, o que Ele quer que façamos, o que é direito, o que é correto, o que é certo, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humilde obediência ao nosso Deus. Essa era a nova versão. Então, nessa vontade de seguir a Deus até o fim, era o começo da minha caminhada cristã, eu comecei a pedir 3 coisas para Deus. Olha só que interessante, eu pedi 3 coisas para Deus. Nas minhas orações eu não peço coisas materiais, ainda que Deus me dê coisas materiais, ainda que eu seja abençoado, que Deus me dê casa, trabalho, dinheiro, eu não peço essas coisas. Eu pedi 3 coisas para Deus, desde aquela época, 20 anos atrás, eu ainda continuo pedindo 3 coisas para Deus. Eu peço longevidade de vida, eu peço sabedoria e também peço saúde. Só que, primeira coisa, eu peço sabedoria. E a Bíblia fala muito de sabedoria. E tem um versículo lá em Tiago, que eu gosto muito, quando Deus diz que Ele dá sabedoria a quem pede. Mas a gente gosta de ler os versículos fora do contexto. Então a gente acha que tudo isso é fácil. É só pedir sabedoria, ficar com os braços cruzados, que Deus vai dar a sabedoria pra gente, não precisa ter esforço nenhum. Não é bem assim. Tiago, capítulo 1, eu vou ler aqui, estou lendo aqui na minha internet, tem uma Bíblia online, fica mais fácil de eu ler. Vocês não precisam pegar a Bíblia não.
Memoriza o que eu estou dizendo, presta atenção. Tiago, na carta de Tiago, capítulo 1, do versículo 2 ao 8, diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade. Ou seja, Deus dá de boa vontade a todos que pedem sabedoria, e lhes será concedida. Só que tem um detalhe: peça, porém, com fé, sem duvidar. A gente tem que pedir sabedoria para Deus com fé, sem duvidar. Por quê? Pois aquele que duvida, estou lendo o versículo aqui, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Vai e volta, é levada e agitada pelo vento. Não pense que tal homem que receberá coisa alguma do Senhor é alguém que tem mente dividida e é instável. Ou seja, uma pessoa que tem a mente dividida é instável, ele não tem estabilidade, não tem equilíbrio, não é constante naquela busca dele, ele muda, ele varia o tempo todo em tudo que faz. Então, essa pessoa que tem mente dividida, é instável, que não tem estabilidade, não tem equilíbrio, que não é constante em buscar o Senhor, em buscar sabedoria, que ele não muda, que ele varia todo o tempo, que ele é inconstante em tudo que faz, esse não receberá do Senhor sabedoria. Então tem a parte de Deus e tem a nossa parte. Geralmente a gente quer só a parte de Deus e não faz a nossa parte. Então pedir sabedoria não é algo tão simples assim. E eu não estou falando da sabedoria dos homens, dos livros. Eu posso ler muitos livros, eu posso ser um cara que fuçado em várias coisas, em vários conhecimentos, e ter sabedoria em todas as áreas. Mas eu estou falando da sabedoria de Deus, que vem do alto, que é diferente da sabedoria humana. Sabedoria de Deus que nos dá equilíbrio emocional, físico e espiritual. Sabedoria dos homens, dos livros, nos dá sabedoria só emocional. Sabedoria é outro tipo de sabedoria. Eu não vou entrar nessa questão porque tem outros estudos sobre sabedoria humana e sabedoria de Deus. Então eu peço sabedoria, mas eu tenho que fazer a minha parte. Eu não posso ser uma pessoa inconstante na minha caminhada cristã. Uma hora eu estou bem, outra hora eu estou mal, outra hora eu estou desejoso de sabedoria, outra hora eu não estou nem aí, outra hora eu quero ler a Bíblia, outra hora eu não quero nem saber, eu quero viver do meu jeito. Não, eu tenho que ser constante numa busca de sabedoria que vem de Deus, que vem da palavra de Deus. Outra coisa que eu peço para Deus: longevidade de vida. Às vezes eu chuto até alto, né? Eu peço para Deus: Deus, me deixa eu viver até 100 anos, até passados 80, passados 90, e chegar a 100 anos. Mas a gente sabe que se não tiver uma boa alimentação, não tiver bons pensamentos, não fazer atividade física, não se livrar da ansiedade e dessas doenças emocionais que tem hoje, você não chega aos 80 anos com saúde. E isso é terrível. Chegar aos 80 anos, pelo menos, sem saúde vai ser terrível. Então, nessa vontade de se equilibrar na vida, entender a brevidade da vida, eu aprendo com alguns personagens da Bíblia que estavam totalmente desequilibrados. Eles estavam totalmente desequilibrados quando escreveram a Bíblia, inspirados por Deus. E você percebe que eles tinham fragilidades, imperfeições, medo, ansiedade, tudo que a gente tem eles tinham, e eles escreviam. E Moisés escreveu uns salmos muito interessante, onde ele pensa na brevidade da vida e onde ele pensa em alcançar sabedoria e temor do Senhor. Esse salmo, se você ler ele de forma isolada, parece que tudo é fácil. Salmos 90, versículo 12. Moisés, ele disse simplesmente assim nesse versículo: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Se você ler esse versículo isolado, dá a entender que Moisés ele estava querendo longevidade de vida para ter sabedoria. Então, se a gente pegar o versículo isolado de todo o contexto dos Salmos 90, a gente acha que tudo é fácil, né? Deus está apenas pedindo para a gente fazer uma conta matemática. Moisés está apenas nos ensinando a fazer uma conta matemática, se a gente entender de forma simples, né? Ou seja, vou dar um exemplo aqui: eu estou com 52 anos.
E Moisés diz nesse salmo que o máximo que a gente chega é até 80 anos. O que passar disso é enfado, canseira, o corpo já não aguenta mais, a visão vai se escurecendo, a gente vai ficando fraco. Então chegar até os 80 anos é o ideal, depois disso é cansaço. E olha lá ainda se você chegar com saúde. Então ele está dizendo assim, ó, ensina-nos a contar os dias, Senhor. Ou seja, vou dar um exemplo meu, estou com 52 anos, para chegar nos 80... falta 28, olha só fazer uma continha. Tenho ainda 28 anos para chegar aos 80, depois eu vou ter canseira, enfado, e a minha vida vai ficando cada vez mais difícil. Então eu tenho 28 anos para alcançar a sabedoria, e não é bem assim. Será que nesses 28 anos ainda eu consigo alcançar a sabedoria? Não é bem assim. Se você ler o Salmo 90, 12, Moisés ele escreveu esse salmo quando ele estava tirando o povo do Egito no deserto, em situações difíceis. Ele estava acontecendo muitas situações ruins que nem ele estava entendendo. O povo reclamando do deserto, da caminhada. Eles queriam voltar para o Egito, muita coisa na cabeça de Moisés. Moisés estava numa liderança, o povo reclamando de tudo e ele não estava entendendo mais. Parece que ele fala de situações que não tem solução. O salmo é cheio de situações que não tem solução. Então ele chega para Deus e escreve um salmo em forma de canção, de hino, e diz assim: Senhor, eu não sei para onde o Senhor está nos levando, mas uma coisa eu tenho certeza que a nossa vida, se chegar até os 80, tá bom demais, e depois é só cansaço. Outros chegam, passam um pouquinho, mas tem que ter saúde. Mas aí ele fala: ensina-nos a contar os dias. Moisés está querendo nos ensinar que a gente precisa entender a brevidade da vida, que a vida é breve, de tal maneira, ensina-nos a contar o dia de tal maneira que alcancemos coração sábio. E o que é alcançar coração sábio? É temer a Deus, porque ele fala no Salmo, de tudo que ele vai falando, que nós estamos numa situação que parece que não tem solução, mas nós cremos em Deus que tem o controle de todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. Nós não controlamos o tempo, as situações, as coisas que acontecem ao nosso redor, as calamidades, os problemas, as situações, os desafios, a gente não entende, mas Deus está no controle de tudo. E se nós temermos o Senhor, nós alcançaremos o coração sábio. Está aí, Moisés nos explica que o interessante da vida é temer a Deus, é ter respeito, é obedecer a Deus. Não é ter medo de Deus, mas ter respeito, obedecer a Deus, que Ele está no controle de todas as coisas, é Ele que nos dá sabedoria, é Ele que nos faz entender a brevidade da vida. E enquanto nós temos tempo, vamos servir a Deus. Enquanto Ele está dando tempo de vida para nós, vamos servir a Ele, vamos aprender a contar os dias, saber que a vida é breve, nós não temos muito tempo para ficar distraídos, preocupados, ansiosos. Nós precisamos temer a Deus para que nós alcancemos coração sábio, coração certo e correto diante da palavra de Deus. É isso que o Salmo está querendo nos orientar. Então, se eu peço longevidade de vida e sabedoria, eu preciso entender que a vida é breve e eu preciso obedecer ao Senhor no tempo que se chama hoje. Mesmo que eu ande desequilibrado, mesmo que eu não entenda o que vai acontecer com o mundo, com tudo ao meu redor, eu preciso temer a Deus, porque a palavra de Deus que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então a gente só é sábio quando a gente começa a temer a Deus. E tem um outro salmista, Davi, também estava totalmente desequilibrado, assim como às vezes nós ficamos desequilibrados na vida, que ele diz assim no Salmo 39, vou ler para vocês aqui, Salmo 39, 4, 7. Davi também tentando ser sábio e querendo alcançar longevidade de vida, ele diz assim para Deus num dos salmos: faze-me conhecer, Senhor. Salmo 39, eu estou lendo aqui, do versículo 4 ao 7. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim. Olha, Davi está pensando no fim da vida dele. Faz-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias. Qual é? Para que eu sinta quanto sou frágil. Olha só a fragilidade humana. Tem horas que a fragilidade humana dentro de nós grita mais alto. Então Davi estava se sentindo frágil. Faz-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias. Qual é? Para que eu sinta quanto sou uma pessoa frágil.
Eis que me fizeste os meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Ele está comparando a vida dele com a eternidade. Então o tempo da minha vida é como nada diante de ti, o Deus da eternidade. Na verdade, todo homem, toda pessoa, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Olha Davi falando da nossa insignificância na vida. A gente é tão vaidoso, achando que a gente sabe todas as respostas, sabe todas as coisas, sabe todos os caminhos. Não sabemos, somos frágeis. Então ele diz assim: o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que ele acha que está na vida, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda numa vã aparência, ou seja, nós aparentamos ser alguém que nós não somos. O tempo todo nós aparentamos ser alguém que nós não somos. A gente mostra que somos fortes, frágeis, corajosos, somos destemidos, somos aquilo, isso, e nós não somos. Isso é vã aparência. Então ele diz: na verdade, todo homem anda numa vã aparência. Em vão se aquietam, se inquietam, se desesperam, se ficam ansiosos, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Amontoa a riqueza, corre atrás de dinheiro, mas não sabe o que vai acontecer. Agora, pois, Senhor, que espero eu, Davi? A minha esperança está em ti. Olha só Davi abrindo o coração para Deus, dizendo que ele é frágil, que ele não conhece o futuro, que ele, na verdade, o que ele corre atrás talvez seja tudo vaidade, e ele só tem uma esperança: Deus, o dono do futuro, o dono da nossa vida, o que sabe que vai acontecer conosco. É isso. Longevidade, brevidade e saúde são três coisas importantes que a gente deve correr atrás, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nada cai do céu. A gente precisa buscar a Deus, entender o plano de Deus para a nossa vida, entender do que somos feitos, qual é o nosso propósito aqui na terra, para poder ter longevidade de vida, saúde e sabedoria, e viver muitos anos na terra sendo eficiente e sabendo do nosso propósito. Então, sabedoria tem um único caminho: o temor do Senhor. Porque há muita diferença entre pessoas experientes e pessoas sábias. E você sabe muito bem disso. A gente pode ser experiente em muitas coisas. Eu posso ser experiente no trabalho. Eu posso ter passado aí por vários lugares e aprendido profissões. Eu posso ter um currículo muito bom. Eu sou experiente em trabalhar em escritório, eu sou experiente para trabalhar na lavoura, eu sou experiente para vendedor, eu sou experiente para inspetor de escola, eu sou experiente em pedreiro, em construção, eu sou experiente em escrever livros, eu sou experiente em advocacia, porque eu aprendi, eu tive experiência, eu sou uma pessoa muito experiente, mas eu posso não ser sábio. A diferença nisso, de pessoas experientes e pessoas sábias. Eu posso ter experiências na enfermidade. Eu sei quando uma gripe me pega, eu sei que a duração da gripe é 3 dias, eu fico ali passando sufoco para sair daquela gripe. Eu até tenho meus remédios caseiros, eu sei o que eu tenho que tomar, eu sei o que eu tenho que evitar, então eu fico experiente, até com as minhas enfermidades. Eu tenho uma dor de cabeça, eu tenho uma dor de barriga, eu tenho problemas piores, mas eu estou tão experiente com essas enfermidades que eu já passei, então eu já sei até como prevenir e como cuidar. Eu sou uma pessoa experiente na área da saúde. Eu tenho conhecimento de remédio, eu sei quando eu fico ansioso que eu tenho que tomar antidepressivo, eu tenho que tomar calmante, eu sei quando eu estou com o intestino preso, que eu tenho que tomar laxante. Então eu fico experiente com tudo, com receitas, com médica, as pessoas me dão conselhos, eu fico uma pessoa experiente na saúde, porém ainda não sou sábio. Eu sou experiente, mas não sou sábio. Na área religiosa, a mesma coisa. Na área religiosa eu posso ser uma pessoa experiente com culto, com liturgia. Eu posso estar na igreja, eu posso abrir o culto, eu posso fazer orações eloquentes, eu posso pregar a palavra, fazer sermões. Eu sou experiente, eu tenho experiência na igreja. Eu tenho experiência na igreja de pregar, de cantar, de louvar, de abrir culto, de saber o que falar, de conhecer a Bíblia de cabo a rabo, de ponta a ponta. Eu sou experiente, mas ainda assim eu corro o risco de não ser sábio. Eu corro o risco de não ser sábio, porque eu não temo a Deus. Então eu posso ser experiente em um monte de coisa e não temer a Deus. Eu posso ser experiente na área
na área que você imaginar, em todas as áreas da vida, mas não temo a Deus. Eu posso ser experiente na igreja, ter minha função, meus títulos, meus cargos eclesiásticos, eu posso ser pastor, evangelista, presbítero, diácono, tudo isso. Eu posso ter experiência com tudo isso e ainda não ser sábio, porque eu não temo a Deus. Eu faço as coisas sem temor a Deus. É por isso que é interessante. Você precisa saber a diferença entre experiência e sabedoria. Ser experiente é uma coisa, ser sábio é outra coisa. Provérbios 9:10 diz assim, para ser sábio, olha só, Provérbios 9:10, palavra de Deus diz assim, para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus. É preciso ter temor de Deus, respeitar a Deus, obedecer a Deus, o nosso Senhor. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas, tem entendimento. Provérbios 9:10. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas e tem entendimento. Fora disso, você só tem experiência. Outro Provérbios 9:10. Outra tradução: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. Salmo 111, versículo 10. Outro salmo que fala de temor do Senhor. A Bíblia é cheia de falar do temor do Senhor. O temor do Senhor é princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos e mandamentos revelam bom senso. Essa pessoa será louvada para sempre. Deuteronômio 8:6, escrito por Moisés: obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Olha a palavra temor aí. Deuteronômio 13:14 também fala: sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente. Cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhe. Sirvam-no e apeguem-se a Ele com temor. E veja bem, temor não é medo. Eu não posso pegar essa palavra temor e achar que é medo de Deus. Deus não é tão carrasco, tão cruel assim não. É temor, quer dizer reverência, obediência. Eu me sujeito a Deus. Eu me sujeito às regras dele, não às minhas. Eu faço o que é certo e correto a partir da perspectiva dele e não das minhas. Eu sirvo, eu obedeço, eu temo a Ele, eu tenho reverência a Deus. É isso que está precisando para aquela pessoa que conhece a Deus, quer servir a Deus. Primeiro você precisa ter temor a Deus, porque o temor a Deus é só o princípio da sabedoria. Conforme você vai caminhando, tendo liberdade, intimidade com Deus, você vai ficando cada vez mais sábio. Mais sábio. E é o que eu falei, a gente é frágil. A gente tem fragilidade. Quando a nossa fragilidade humana grita mais alto, nós ficamos indefesos, limitados, frágeis. A gente começa a ficar ansioso, depressivo, triste, frustrado, decepcionado com maior facilidade, porque a nossa humanidade grita mais alto. E interessante, quando Jesus veio à Terra, ele era uma pessoa totalmente divina, espiritual. E o que ele fez? Ele se esvaziou da espiritualidade dele, ele se esvaziou de ser quem ele era, igual a Deus. Ele veio aqui na Terra em forma humana, para nos mostrar como é que se vive na forma humana. Quando a nossa humanidade grita mais alto, Jesus nos ensinou a viver desse jeito. E muita gente que vai para a igreja, a pessoa faz o inverso. A pessoa que vai para a igreja, ela quer se espiritualizar. Ela procura uma organização religiosa, ela quer se espiritualizar. Ela quer deixar a humanidade dela do lado e ser uma pessoa espiritual. O contrário de Jesus, né? Uma pessoa espiritual que vive numa aparência, que acha que é superior às demais, que não tem fragilidades, não tem carências, não tem frustrações, é uma pessoa muito espiritual. Isso aí é ter uma vida espiritual, não é saudável. Não é saudável, porque o mais lindo da divindade, que era Jesus, era a sua humanidade. Ele nos ensinou a ser humano como humano devemos ser, fazer o bem, sermos bons, sermos pessoas que perdoam, que amam, que fazem a justiça, que fazem a paz, pessoas humanas, mesmo com a nossa fragilidade. Então, querer se espiritualizar é ter uma espiritualidade doentia. A gente precisa ter uma espiritualidade sadia. Se humanizar primeiro.
aprender o que é ser humano, para depois buscar a Deus para se espiritualizar, para ajudar os outros, para compartilhar com os outros, suportar os outros. Aí sim você tem uma espiritualidade sadia. Caso contrário, querer se espiritualizar, ser espiritual demais e ser totalmente desequilibrado humanamente falando, você vai ter sérios problemas. Não vai ser um cristão efetivo. Então, olha só um exemplo, vou dar um exemplo de Jó. A humanidade de Jó, falando mais alto, a humanidade de Jó, quando ele conhecia Deus de só ouvir falar. Jó era uma pessoa que conhecia Deus só de ouvir falar. Muita gente é assim, conhece Deus só de ouvir falar. Então tudo que era mal o perturbava, pensamentos maus, sentimentos ruins. Ele ficou totalmente desequilibrado, Jó. Tanto que ele ficou doente, ele perdeu tudo que tinha. A gente conhece a história de Jó, né? Que foi ali, Satanás foi tentar Jó, porque ele era um homem rico, próximo, mas ele tinha pensamentos que estavam perturbando ele. Olha só, ele diz isso lá em Jó 3, no capítulo 3, do 25 ao 26. Porque aquilo que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Nunca estive tão tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Jó ficou totalmente perturbado, porque veio sobre ele uma perturbação humana. A humanidade dele gritou mais alto. Ele falou: nossa, eu tinha tanta coisa, eu tinha riqueza, eu tinha bens, eu tinha família, perdi tudo e estou doente. Então ele temia ficar doente, ele temia, os pensamentos dele eram: não quero ficar doente, eu não posso, e tudo que ele temia aconteceu. Desequilíbrio mental, ele ficou perturbado. Mas se você ler a história do Jó, ele começa a conhecer a Deus de verdade, não só de ouvir falar. Ele começa naquela debilidade dele, naquela fragilidade humana dele, ele começa a buscar a Deus. Aí depois, quando ele conhece Deus de verdade, depois que ele tem intimidade com Deus, depois quando ele começa a refletir sobre a vida e falar muitas coisas sobre Deus com temor e entendimento, ele diz lá no Jó, no capítulo 28, ele diz mais para frente na história dele, ele põe assim no Jó 28, 28: no temor do Senhor está a sabedoria. Ele reconhece que temer a Deus, obedecer a Deus é a sabedoria. Ele diz: no temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. Então, veja o exemplo de Jó. Jó, quando estava na fragilidade dele, doente, ele começou a buscar Deus. E Deus foi se revelando a ele, de forma que ele entendeu que nessa vida passageira, na brevidade da vida, a única coisa que é importante é temer a Deus. Porque é no temor do Senhor que está a sabedoria. E evitar todo tipo de mal é ter entendimento. Isso você vê na história de Jó, que ele diz no final da vida dele: antes eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora meus olhos viram ao Senhor. Ele teve experiência com Deus. O que nos falta, muitas vezes como seres humanos, é ter intimidade com Deus, se achegar a Deus, ter relacionamento com Deus, para entender a brevidade da nossa vida, a fragilidade humana, reconhecer nossas limitações, fraquezas, buscar a Deus para se equilibrar de forma física, mental e espiritual. É isso. Eu vou parar por aqui porque o vídeo vai ser longo e eu vou fazer uma segunda parte. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode se equilibrar no corpo, no físico e na alma. São 3 partes, nós somos formados de corpo, alma e espírito. A gente precisa se equilibrar nessas 3 áreas. E o maior equilíbrio Jesus já deixou escrito, que é o novo mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo, amar a mim mesmo, amar o próximo e amar a Deus. Essas 3 coisas vão nos equilibrar. E eu vou deixar isso para a segunda parte, a segunda mensagem sobre a brevidade da vida e as fragilidades humanas. Fique comigo. Na próxima mensagem, parte 2, você vai aprender a ser uma pessoa mais equilibrada na vida. Porque o que tem de gente desequilibrada por aí não é brincadeira. Pessoas desequilibradas de todas as formas. Estão emocionalmente abaladas, fisicamente cansadas e tristes porque não conseguem entender a Deus. Estão espiritualmente vulneráveis, não têm uma espiritualidade sadia, não sabem como buscar a Deus de verdade. Mas o novo mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a ti mesmo, vai nos ajudar a nos equilibrar melhor na vida. Amém? Fique comigo. Um grande abraço a todos. Essa é a primeira mensagem. Fique com Deus. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Amém? Obrigado pela tua atenção até agora. Fiquem com Deus. Obrigado. Tchau. Até mais.